Olá pessoal, professor Carlos aqui do seu concurso Militares, continuando as nossas aulas de revisão para a prova da SpaceX, agora contagem e combinatória. O que eu preciso lembrar? Bom, primeiro, costuma cair geralmente uma questão específica de análise combinatória e depois mais outra de probabilidade, que vai ser o assunto da aula que vem. Mas agora aqui, contagem e combinatória, do que eu preciso lembrar? Princípio fundamental da contagem. O que é isso? Digamos, por exemplo, que eu tenho três cidades, A, B e C. Existem três estradas que ligam a cidade A à cidade B e duas cidades que ligam a cidade B e a cidade C. Pergunto para vocês, de quantas formas distintas pode-se ir da cidade A até a cidade C? Ora, se a gente for nomear aqui as estradas, vamos chamar de Azinho, Bzinho e Czinho, são as três estradas que ligam a cidade A à cidade B, e Dzinho e Ezinho são as estradas que ligam a cidade B à cidade C. Como é que a gente pode então, ou melhor, de quantas formas distintas a gente pode ir da cidade A até a cidade C? A gente pode ir primeiro da cidade A até a cidade B usando a estrada A, Azinho, né? E depois ir da cidade B até a cidade C usando a estrada Dzinho. Essa é uma possibilidade. Segunda, a gente vai da cidade A até a cidade B usando a estrada Azinho também. E da cidade B para a cidade C com a Ezinho. Da outra forma, de forma semelhante, a gente pode ir da cidade A para a cidade B usando a estrada Bzinho. E, de novo, a gente tem mais duas possibilidades de ir da cidade B até a cidade C, que é usando a estrada D ou então usando a estrada E. E assim sucessivamente. De quantas formas distintas a gente pode ir da cidade A até a cidade B? Para isso, a gente pode usar aqui a definição do princípio fundamental da contagem, que diz que se um evento é composto por duas etapas independentes, no caso aqui o evento que a gente está falando é ir da cidade A até a cidade C, e os eventos independentes são ir da cidade A até a cidade B e depois ir da cidade B até a cidade C. Esses são os dois eventos independentes que compõem o evento ir da cidade A até a cidade C. Sendo M e N o número de possibilidades de cada etapa, ou seja, M são de quantas formas diferentes eu posso ir da cidade A até a cidade B, e N o número de possibilidades de ir da cidade B até a cidade C, então o total de possibilidades nada mais é do que o produto de M vezes N. Ou seja, se eu tenho três estradas distintas que ligam a cidade A à cidade B e duas cidades distintas que ligam a cidade B à cidade C, o princípio fundamental da contagem nos diz que o número total de possibilidades ou de formas distintas que a gente pode ir da cidade A até a cidade C é o produto desses dois. 2 vezes 3, a gente pode ir de 6 formas diferentes da cidade A até a cidade C. Este é o princípio fundamental da contagem. Além disso, é interessante também atentar para algumas outras definições de permutação, arranjo e combinação. Professor, eu sempre fiquei na dúvida qual é a diferença entre eles. Bom, vamos pegar aqui. Permutação. Para permutação de n termos, nada mais é do que o n fatorial. Lembrando que fatorial de um número, por exemplo, fatorial de 5, a gente escreve como 5 e o ponto de exclamação, nada mais é do que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, isso aqui vai ser 120. Professor, para que eu uso a permutação? Simples, permutação vocês vão usar, por exemplo, quando eu tenho no enunciado, digamos, por exemplo, existem 5 pessoas. Pode ser o Adriano, o Bruno, a Carla, o Daniel e o Eduardo, por exemplo. E eu vou dispor essas 5 pessoas numa fila. Então eu tenho 5 lugares na fila e eu posso dispor essas 5 pessoas. De quantas formas diferentes eu posso dispor essas 5 pessoas? À primeira vista, a gente pode ver que
podemos colocar da seguinte forma: A, B, C, D e E. Essa é uma das combinações possíveis. A outra é, por exemplo, eu posso trocar A e B de posição, ficando com Bruno primeiro, depois o Adriano, depois a Carla, Daniel e Eduardo. São duas filas completamente diferentes. E aqui eu posso ir jogando com a posição deles para e com isso gerar filas diferentes. E a pergunta é: de quantas formas diferentes eu posso organizar essa fila? Bom, a permutação simples resolve isso para a gente, que diz que a forma da gente organizar essa fila de 5 lugares com 5 participantes é a permutação de 5, que é 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que a gente acabou de ver que vale 120. Então, existem 120 formas diferentes que a gente pode organizar essa fila. Ou, de certa forma, existem 120 filas diferentes que a gente pode formar permutando estes 5 indivíduos. Professor, existe outra forma de lembrar isso? Sim, existe. Vocês podem aplicar, por exemplo, o princípio fundamental da contagem para obter o mesmo resultado. Por exemplo, eu tenho uma fila de 5 lugares e eu tenho 5 pessoas para dispor essa fila. Quantas filas diferentes eu posso criar? Bom, vejamos. Nesse primeiro lugar aqui da fila, quantas pessoas eu tenho disponíveis para colocar aqui? Eu tenho a pessoa A, B, C, D e E. Então eu tenho 5 pessoas para colocar aqui no primeiro lugar. Beleza. No segundo lugar, quantas pessoas eu tenho? Bom, eu já coloquei uma no primeiro lugar, eu tenho então 4 possibilidades para cá, para o segundo lugar. Já coloquei uma pessoa no primeiro lugar e outra pessoa no segundo lugar. No terceiro lugar me sobram então 3 pessoas. E depois no quarto lugar vão sobrar 2 pessoas, até finalmente ter uma pessoa. Segundo o princípio fundamental da contagem, a gente vai ter que aprovar que o número total de combinações vai ser o produto de cada um deles. Vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que nada mais é do que o fatorial de 5, que é a nossa permutação. Ok? Passando permutação, a gente vai para arranjo. Quando é que a gente usa arranjo? Quando a gente tem mais candidatos do que vagas, por exemplo. Digamos que eu tenho agora não uma fila de 5 lugares, mas uma fila de apenas 3 lugares, e eu tenho de novo as 5 pessoas, A, B, C, D e E. As 5 pessoas que eu vou precisar organizar em 3 lugares. Como é que eu faço isso? Aí vai depender de uma coisa, que é a ordem dessa fila importa, ou seja, se eu tenho uma fila que é Adriano, Bruno e Carla, ou então uma fila que é Bruno, Adriano e Carla, essa fila é a mesma? Não, justamente porque é uma fila. Então, por exemplo, se esse cara é o primeiro lugar da fila, se na esquerda aqui a gente tem o primeiro lugar da fila, depois o segundo e depois o terceiro, a gente pode ver que no primeiro caso o Adriano está em primeiro e no segundo caso é o Bruno que está em primeiro. Então, se a ordem importa, a gente vai usar o arranjo para descobrir o número de possibilidades. E o que diz o arranjo? Que o número de possibilidades, colocando aqui, o número de possibilidades A, NP, onde N é o número de candidatos e P é o número de vagas, nada mais é do que N fatorial dividido por N menos P fatorial. Então, nesse caso aqui de 5 pessoas e 3 lugares, a quantidade de filas diferentes de 3 lugares que a gente vai conseguir obter vai ser o arranjo de 5 pessoas, 3 a 3. Vai ser 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Quanto é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui vai ficar 5 menos 3, 2. Quanto é 2 fatorial? 2 vezes 1.
Esse 1 vai cancelar com esse 1, esse 2 vai cancelar com esse 2. A gente vai ficar com 5 vezes 4 vezes 3, o que vai dar 5 vezes 4, 20 vezes 3. 5 vezes 4 dá 20, vezes 3 vai dar 60 formas diferentes de se organizar uma fila de 3 lugares com 5 pessoas. Professor, existe outra forma de fazer isso? Sim, existe. Usando o princípio fundamental da contagem, que é o seguinte. Eu parto de uma fila com 3 lugares que eu preciso preencher. Então, deixa eu pegar aqui a caneta. Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro lugar da fila? Bom, eu tenho 5 candidatos e eu posso colocar até 5 pessoas. E para o segundo lugar da fila, quantas possibilidades eu tenho? Bom, eu já coloquei uma pessoa no primeiro lugar da fila, então me sobram 4. E para o terceiro lugar da fila, já coloquei uma pessoa no primeiro lugar e outra pessoa no segundo lugar, então sobraram 3 pessoas aqui. O resultado, então, vai ser 5 vezes 4 vezes 3, que de novo vai dar 60 filas diferentes de 3 lugares com 5 pessoas que nós podemos formar. Finalmente, combinação. Deixa eu apagar tudo aqui. Combinação é a única fórmula que eu quero que vocês lembrem, que é a combinação de n p a p é n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Professor, para que eu uso a combinação? Ou melhor, quando é que eu uso combinação e não um arranjo? Vamos para essa tabelinha aqui. Eu vou usar a combinação quando eu tenho um número de candidatos maior do que o número de vagas e que a ordem não importa. Então, por exemplo, eu sou capitão de um time de futebol e eu tenho para escolher aqui, digamos, de novo, 5 pessoas. Então, pessoa A, B, C, D e E. E eu quero formar grupos de 3 pessoas para então compor um time. De quantas formas diferentes eu posso, ou melhor, de quantos times diferentes eu posso formar usando 3 pessoas? Bom, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: a ordem, ela importa? Bom, são times, não é mais uma fila. Então, por exemplo, um time formado pelo Adriano, pelo Bruno e pela Carla e um time formado pelo Bruno, pelo Adriano e pela Carla é o mesmo time? Sim, é o mesmo time. Eu apenas troquei o Adriano pelo Bruno, mas o time permanece o mesmo. Então, a ordem, no caso, não importa aqui. E, para resolver isso e descobrir quantos times eu posso fazer, eu preciso da combinação de 5 pessoas, 3 a 3, que vai dar 5 fatorial, dividido por p, que é 3 fatorial, vezes 5 menos 3 fatorial. Isso aqui vai dar uma dica também para o arranjo, né? Eu tenho aqui 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. O que eu vou fazer vai ser abrir esse fatorial 3 vezes. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3, porque o 2 e o 1 vão ser cancelados com esse 5 menos 3. E aí vai sobrar esse 3 fatorial aqui embaixo, que eu vou escrever como 3 vezes 2 vezes 1. Ora, esse 3 cancela com esse 3, esse 2 vai cancelar com esse 4, vai sobrar um 2 aqui. Então, o número de times diferentes que eu posso formar com 5 pessoas vai ser 5 vezes 2. 10 times diferentes de 3 integrantes, dispondo de 5 pessoas. Esse é o básico de combinatória. E agora a gente vai exercitar isso com um pouco de exercício. Primeiro exercício, prova da SpaceX de 2016. Enunciado. Um grupo, interessante, um grupo, é formado por 8 homens e 5 mulheres, muito bem. Então, 8 homens e 5 mulheres, muito bem. Deseja-se dispor essas 8 pessoas em uma fila. Fila, geralmente fila importa, mas vamos seguir lendo. Na fila a ordem importa, mas vamos seguir lendo.
conforme figura abaixo. Então, tem aqui a fila, temos 8 posições. De modo que as 5 mulheres ocupem sempre as posições 1, 2, 3, 4 e 5. Então, as 5 mulheres vão ocupar as 5 primeiras posições e os homens as posições de 6 até 8. Então, essas 5 primeiras posições serão ocupadas por mulheres e as 3 últimas posições serão ocupadas por homens. Pergunta: quantas formas possíveis de fila podem ser formadas obedecendo essa restrição? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui a minha fila com 8 lugares. 4, 5, 2, 3. Sendo que ele me disse que nas 5 primeiras preciso ter apenas mulheres. Então, aqui, esses 5 primeiros lugares vão ser compostos apenas por mulheres. E os 3 últimos apenas por homens. Como é uma fila, a ordem importa. Então, vou primeiro preencher aqui as possibilidades para os 5 primeiros lugares. Ora, eu tenho 5 mulheres. Quantas mulheres diferentes eu posso colocar no primeiro lugar? 5 mulheres. Eu tenho 5 mulheres disponíveis. Coloquei uma no primeiro lugar. Quantas mulheres eu posso colocar no segundo? Bom, já coloquei uma aqui, então me sobram 4. No terceiro, já coloquei uma mulher no primeiro lugar e outra no segundo, então me sobram 3. Depois vão me sobrar 2. Deixa eu apagar aqui. Me sobrar 2. E finalmente, uma mulher. Ora, isso nada mais é do que uma permutação, porque eu tenho 5 candidatas e 5 lugares. Então, isso aqui também poderia ser escrito como a permutação de 5. Agora, para os 3 últimos lugares da fila, eu tenho um total de 8 homens para colocar aqui, e eu só tenho 3 lugares. Quantos homens diferentes eu posso colocar nesse primeiro lugar aqui? Bom, eu tenho 8, então eu posso colocar 8 homens aqui. Eu tenho à minha disposição 8 homens para colocar nesse lugar. Já coloquei um aqui. Quantos sobram para o segundo lugar? 7. E quantos sobram para o terceiro lugar? 6. O princípio fundamental da contagem me diz que o número total de possibilidades é o produto de todos eles. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, depois vezes 8 vezes 7 e vezes 6. Professor, eu não poderia resolver isso daqui, já que a ordem importa, usando a combinação de 8, 3 a 3, que foi a que a gente viu no slide anterior? Sim, a gente pode. E daria exatamente a mesma coisa. Daria 8 vezes 7 vezes 6. Eu só prefiro trabalhar com o princípio fundamental da contagem, que eu acho que fica mais claro. Mas vocês poderiam muito bem escrever isso como a permutação de 5 mulheres e 5 lugares vezes a combinação de 8 homens em 3 lugares. Pode usar o jeito que preferirem para resolver isso. Agora está resolvida, é só multiplicar. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vocês podem ver aí que vai dar 120. Vezes 8 vezes 7 vezes 6, então 8 vezes 7 vezes 6. Vamos ver o que a gente já pode fazer. Vou multiplicar aqui. 960 vezes 7 vezes 6. 7 vezes 6 vai dar 42. Então, 42. E eu errei aqui. E agora eu só preciso multiplicar 960 por 42. Isso aqui vai dar 0, 2, sobe 1, 19, 0 aqui, vai dar 24, 36, 37, 38. Aqui, 0, 2, aqui tem um 3, sobe 1, 0, 40.320 filas diferentes. Alternativa letra C. Professor, precisa fazer toda essa multiplicação? Precisa, infelizmente. Então, você tem que estar acostumados a trabalhar com esses números
pouco grandes. Próximo, prova da SpaceX 2019. Um sargento encarregado de organizar as escalas de missão de certa organização militar deve escalar uma comitiva composta por um capitão, 2 tenentes e 2 sargentos. Então, essa comitiva vai ter um capitão, vai ter 2 tenentes e vai ter também 2 sargentos. Então, uma comitiva de 5 pessoas no total. Olha aqui que ficou feio. Aqui. Um capitão, 2 tenentes e 2 sargentos. Comitiva de 5 pessoas. Estão aptos para serem escalados 3 capitães. Então, eu posso escolher 3 capitães, 5 tenentes e 7 sargentos. 5 tenentes e 7 sargentos. O número de comitivas distintas que se pode obter com esses militares é igual a... Primeira pergunta, a ordem aqui importa? Se eu colocar, digamos, A, B, C, D, E, e eu trocar a ordem B com C, a comitiva é a mesma? Sim. Comitiva, grupo. Se eu troco as posições, a ordem. Se eu troco as posições e o time continua mesmo, se a comitiva continua a mesma, significa que a ordem não importa. Então, o que a gente precisa fazer é usar a combinação e não o arranjo. Mas vamos por partes. Aqui, eu tenho uma posição de capitão e eu tenho 3 capitães para escolher. Então, eu só tenho 3 opções aqui. Agora, para tenente, eu tenho 2 vagas para tenente e eu tenho um total de 5 tenentes, os quais eu posso escolher. Como a ordem importa, vai ser a combinação de 5, 2 a 2. E, finalmente, eu tenho aqui 7 sargentos e eu tenho apenas 2 posições. Então, isso vai ser a combinação de 7, 2 a 2. E o princípio fundamental da contagem me diz que o número de possibilidades é o produto entre eles. Então, vai ficar 3, que é o número total, que é o número possível de capitães, vezes combinação de 5, 2 a 2. Eu pego 5 e abro 2 vezes, 5 vezes 4, e divido pelo fatorial de 2, que é 2 vezes 1. Vezes combinação de 7, 2 a 2. Eu pego o 7 fatorial e abro 2 vezes, vai ficar 7 vezes 6, e divido pelo fatorial de 2, 2 vezes 1. Quanto vai dar isso? Esse 2 cancela com esse 6, vai ficar 3. Esse 2 cancela com esse 4, vai dar 2. Vou ficar com 3 vezes 5 vezes 2 vezes 7 vezes 3. Isso aqui vai dar 5 vezes 2, 10. 3 vezes 3, 9 vezes 7. 9 vezes 7 vai dar 63, vezes 10, 630. Então, existem, alternativa letra A, existem 630 comitivas diferentes que eu posso fazer. A propósito, só um detalhe, voltando aqui rapidinho, eu disse que aqui era a combinação de 8, 3 a 3. Se vocês estavam atentos, na verdade, não, porque a ordem não importa. Porque a ordem importa. Então, isso daqui é o arranjo de 8, 3 a 3. Só esse disclaimerzinho rápido aqui. Mas por hoje é isso. Na aula que vem nós vamos ver probabilidade. E não se esqueçam de curtir, compartilhar. Vejo vocês na próxima aula. E até mais.